Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Já estou ao vivo com vocês, agora eu vou entrar ao vivo também com a galera do Facebook. Um minutinho, vamos lá. Agora sim, ao vivo nos dois canais, ao vivo com a galera do Facebook e ao vivo também com os seguidores do Periscope. Sejam muito bem-vindos, boa noite, quinta-feira, dia 23, é isso? 23 de maio. É isso aí, 23 de maio, acho que é, né? Nem eu tô sabendo que dia que é de maio, mas hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, 26, 25 de maio, 24. Eu não sei, vocês também não, né? Tem gente falando 24, 25. Então parece que hoje é 25. Ótimo, ótimo. 25. Isso, 25, amanhã é 26. Eu sei que domingo é 28. Domingo é 28. Então pronto, se domingo é 28, 27, 26, hoje é 25. Pronto, que legal, 25. Eu vi que não fui só eu que errei, hein? Tem gente também cometendo equívocos. Bom, eu quero bater um papo com vocês a respeito de doutrina e como utilizar, depois de escolher a sua doutrina na preparação de concurso. É um bate-papo considerando a quantidade de mensagens que eu recebo nas redes sociais de aluno pedindo sugestões de bibliografia e como estudar para concurso, considerando a quantidade imensa de informações e o pouco espaço de tempo que ele tem entre o estudo e a prova. Vamos ver se eu consigo esclarecer. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos lá. Então vamos diminuindo um pouquinho as mensagens, por favor, porque eu quero já começar esse bate-papo. Vamos lá. Vamos diminuindo um pouquinho. Vamos lá. Vejam. Olha. Vamos diminuindo as mensagens. Isso. Vamos diminuindo as mensagens. Estou vendo muita gente presente. Professor Sumariva está presente. Olha só que legal. Seja bem-vindo, Sumariva. Pedro Lenza também está aqui? Não. Pedro Lenza está aqui. Joia. Pedro Lenza, excepcional. Aliás, falando em bibliografia e doutrina, quando se fala em bibliografia e doutrina de constitucional, grande Pedro Lenza. Quando se fala em bibliografia de criminologia, Paulo Sumariva, aqui presente, né? Paulo também tem livros excepcionais de direito penal. Vamos diminuindo então as mensagens, vamos lá? Então preste atenção, galera. Ó. Primeira coisa, como é que eu trabalhei quando eu resolvi estudar para concurso público? Eu estabeleci um método de bibliografia, de escolha da bibliografia. Para as 8 principais matérias dos vários concursos, quando eu falo das 8 principais matérias, eu estou falando de penal, processo civil, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. Falando dessas 8 principais matérias, eu sempre gostava de estudar um livro de doutrina mais uma legislação comentada, se houvesse legislação comentada. Dificilmente você vai encontrar uma legislação comentada de administrativo, já que administrativo configura uma série de leis esparsas, não estão consolidadas num só estatuto. Dificilmente você vai conseguir estudar para uma legislação comentada de empresarial. Fica mais difícil. Tem, mas fica mais difícil. Porém, você não tem dificuldade para encontrar uma doutrina e legislação comentada de penal, uma doutrina e legislação comentada de processo civil e civil, constitucional e tributário. Tá? Aqui você não vai ter dificuldade, Então, para essas matérias eu escolhi uma doutrina e uma legislação comentada. Rogério, por que você escolhia uma doutrina e uma legislação comentada? Eu ia estudando a doutrina e, ao mesmo tempo, a legislação comentada, seguindo passo a passo o ritmo e os assuntos da doutrina, passo a passo. Se eu, por exemplo, estudando penal, eu estudava lei penal no tempo, lei penal no espaço,
Na legislação comentada, eu estudava os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Tá ok? Doutrina e legislação comentada, doutrina e legislação comentada. Você estudando doutrina junto com a legislação comentada, você se prepara também para aquelas provas que gostam de perguntar a lei seca. É muito chato ler seca. Aquele que acha que prepara-se para um concurso debruçando-se sobre a lei seca, desculpe, eu posso estar errado, mas é a minha impressão. Você se engana. Ninguém aguenta ficar lendo lei seca. Aí você fala, nossa, mas eu fui bem na prova lendo lei seca. Não. A pergunta que caiu, você acertaria independentemente desse estudo, desculpe a expressão, burro, em cima de uma lei seca. Você não pode acreditar que foi a simples leitura de uma lei seca que te fez acertar aquela pergunta de concurso. Quem fica estudando só lei seca, lei seca, lei seca, finge que aprende, finge que está dominando, e não está, não está. Aquela pergunta que você acertou, você teria acertado lendo lei seca ou não. E você que gosta de ler só a lei seca, talvez você até passe de uma primeira para uma segunda fase. Mas acredita em mim, o tempo é tão pequeno da primeira para a segunda fase que se você quiser rechear o seu estudo com uma doutrina substanciosa a partir de então, você não vai ter mais tempo. Talvez você seja uma pessoa que só passa a primeira fase e vai ficando na segunda e fica se questionando por quê. Então, para matarmos vários coelhos com uma cajadada só, estudamos por doutrina mais legislação comentada. E aí você está dando conta de uma prova objetiva e uma prova escrita, principalmente explorando dissertação. Pessoal, eu quero deixar um alerta. Cada vez menos vem caindo pergunta letra de lei. Cada vez, não nego que ainda tem concursos que batem nessa tecla burra. Eu acho que pergunta de letra de lei em provas para MP, magistratura, delegado, defensorias, etc., é subestimar o nível dos candidatos hoje em dia. Os candidatos, eles estão com um nível bem mais apurado para serem nivelados por baixo. Não precisa exagerar como aconteceu com o MP de Minas e a tal da teoria da graxa, etc. Mas perguntas inteligentes que evitam aquela decoreba bitolada, os alunos hoje em dia estão extremamente preparados. E, aliás, os alunos querem isso. Porque ficar explorando letra de lei, repito, é nivelar por baixo. É nivelar aquele aluno que sabe bastante com o aluno que não sabe nada. E lembra uma coisa ou outra do que estudou na faculdade, e a letra da lei pode eventualmente facilitar a vida dele. Tá bom? Agora vejam, olha. Doutrina mais legislação comentada, você estará estudando para todas as fases do seu certame. Todas as fases do seu certame. Antes de eu prosseguir, como estudar essa doutrina, antes de eu prosseguir, eu tenho que fazer um alerta. Hoje em dia, ao lado dessas 8 grandes matérias, você quer prestar um concurso para MP, magistratura, defensoria, polícia, advocacias públicas. Hoje em dia, você não pode mais se preocupar somente com essas 8 matérias. São as principais? São. E legislação penal especial. E legislação penal especial. Não adianta. Legislação penal especial, em concurso que, por exemplo, explora 20, 25 questões de penal, eu já me deparei com 15 questões de legislação penal especial. 15 questões ou mais de legislação penal especial. Todo ano brotam 1 ou 2 ou 3 legislações novas na seara criminal.
elas sempre viram pergunta de concurso, aliada àquelas legislações tradicionais. Rogério, são muitas as leis penais especiais. Se eu tivesse que dedicar o meu tempo para estudar algumas, quais são as leis penais especiais que sempre caem em concurso para MP, magistratura, defensoria, polícia, etc. Quais são? Hediondos e crimes equiparados. Hediondos, tortura, tráfico e agora terrorismo. Sempre cai. Sempre cai Estatuto do Desarmamento e Código de Trânsito. Sempre cai. Sempre cai crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Sempre cai organização criminosa. Juizado especial. Agora, eu acho que esse ano é o ano da Lei Maria da Penha. Esse ano, quem vai prestar concurso para o MP de São Paulo, por exemplo, quem vai prestar o concurso para o TJ de São Paulo, fique esperto com Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. É uma lei que eu acredito que vai ser explorada em vários certames esse ano. Também eu posso lembrar do ECA. O ECA sofreu 4 importantes alterações só no ano de 2017. O ECA com certeza vai ser cobrado. Claro, já falei organização criminosa. O ECA vai ser cobrado. Lei de drogas, sem dúvida alguma. Agora, não perca tempo, se você não tiver tempo, não perca tempo com lei de parcelamento do solo. Dificilmente cai. Pode cair? Pode. Já caiu recentemente? Já. Mas se você não tem tempo, se você precisa otimizar o seu estudo, talvez e tenha que deixar uma ou outra lei de fora do seu cronograma, talvez seja o caso de deixar a lei de parcelamento do solo urbano. Estou te dando um exemplo de uma lei de só menos importância. Tá ok? Agora vejam. Vamos lá. Vamos então acrescentar essas 8 grandes matérias, difusos e coletivos e legislação penal especial. Rogério, e como escolher o livro? Como escolher o livro? Pessoal, tem outras leis especiais. Muitos estão aqui me lembrando, interceptação telefônica, abuso de autoridade, sem dúvida. Eu estou falando aquelas que mais caem. Não estou dizendo as únicas que caem. As que mais caem. Dentro de uma estatística, são essas que eu mencionei. Tá bom? Agora vejam. Olha só. Como escolher a doutrina? Se você prestar atenção, os concursos têm exigido cada vez mais temas. Os editais têm ficado cada vez mais extensos. Você não pode se dar o luxo de estudar por tratados para cada uma das matérias. Não dá. Você tem que otimizar o seu estudo. Aliás, quando eu escrevi os meus livros, eu pensei nisso, na dificuldade que eu tinha quando eu estudava para concurso. Por quê? Porque eram livros densos, eram livros extensos, e eu precisava menos do que aquilo. Tinha um capítulo de só menos importância. Tinham capítulos que certamente não iam cair. Então, o que eu fiz quando eu escrevi meus livros? Eu resolvi escrever o meu livro otimizando o seu tempo. Eu busquei nos meus livros fazer aquilo que eu gostaria que tivessem feito quando eu estava no seu lugar. Eu fazia questão de ler um livro com comentários objetivos e suficientes, sem deixar nada de fora. E assim eu escrevi meus livros. Se você tem meu penal geral, por exemplo, ou tem meu livro de penal especial, sabe que eu condenso o penal geral num só volume e o penal especial num só volume. Procuro ser suficiente nos comentários e objetivo. Para quê? Para que você possa otimizar o seu tempo de estudo. Amanhã
Amanhã nós temos a grande promoção da editora Juspódio, não é verdade? Amanhã eu lanço o meu CPP comentado, artigo por artigo, mais LEP comentada, artigo por artigo, num só volume. Eu escrevi, demorei um tempo para escrever processo penal e finalmente consegui, em parceria com o promotor de justiça em Ribeirão Preto, Ronaldo Batista Pinto. Nós escrevemos o CPP pensando nesse espírito que eu te falei. O máximo de conhecimento, de forma objetiva, com tabelas, resumos, etc. E sem deixar de fora qualquer tema importante. Então amanhã, fiquem espertos nessa promoção da editora Juspódio. Eu vou estar lançando o meu CPP mais LEP comentados artigo por artigo num só volume. Então você tem num só volume todos os artigos do CPP, todos os artigos da LEP e melhor, atualizados até maio de 2017. Todas as leis que saíram até maio de 2017, inclusive a lei que unificou a nossa identidade, inclusive a lei que traz a unificação dos documentos de identidade, essa lei já está no CPP. Agora vejam, depois que você escolheu a doutrina, e não tem uma melhor ou pior doutrina, não tem uma melhor, tem a doutrina que você mais se identifica e a doutrina que você menos se identifica. Eu já vi candidatos detestando o livro de determinado autor e adorando de outro, enquanto colegas pensavam exatamente o oposto. Detestavam o livro que o outro gostava e adoravam o livro que aquele outro simplesmente ignorou. Pessoal, porque, repito, não tem a melhor ou pior doutrina. Tem a doutrina que você mais se identifica. É um critério subjetivo? Claro que é. De repente, tem gente que não gosta de ler em livros com 2 colunas por páginas. Tem gente que não gosta de ler livros com 2 colunas por página. Logo, talvez um livro com 2 colunas afugenta esse candidato. Tem candidato que prefere 2 colunas por página. Tem candidato que não gosta de ler livro de uma só cor. Tem candidato que gosta de ler livros com 2 cores. Tem candidato que gosta de ter no seu livro tabelas. Tem candidato que não gosta. Então vejam, a doutrina melhor é a doutrina que encaixa perfeitamente no seu gosto e no seu método de estudo. Entenderam? Joia? Agora vejam, preste atenção. Escolheu a doutrina sempre com uma legislação comentada, aí você pode estudar essa doutrina fazendo resumo. Tem gente que gosta de fazer resumo. Eu não gosto de fazer resumo. Aliás, quando eu escrevo o meu livro, eu já faço de tal modo que já existe ali, obviamente, um grande resumo para você. Constantemente eu transformo, depois de explicar um assunto, eu transformo tudo aquilo num parágrafo sintetizando o que eu acabei de explicar. Então, tem gente que gosta de estudar fazendo resumo. Ótimo. Tem gente que gosta de estudar fazendo resumo. Tudo bem. Eu não gosto de estar fazendo resumo, até porque eu nunca confiava nos meus resumos. Mas esse é um problema meu, pode não ser seu. Então eu não gosto de estar fazendo resumo. Por que eu vou resumir um livro se está tudo no livro, se depois eu não vou ler os resumos? Eu não vou confiar nos meus resumos. A hora que eu leio meu resumo, eu sempre acho, será que ficou alguma coisa de fora? Então eu não gosto de estudar por resumo. Tem gente que gosta? Ótimo. Você está acostumado a estudar por resumo? Perfeito. Tem outros que não fazem resumo e gostam de ficar grifando o livro. Tem outros que não fazem resumo e gostam de ficar grifando o livro. Grifem o livro com honestidade intelectual. Como assim, Rogério, grifar o livro com honestidade intelectual? Grifa aqueles trechos que você efetivamente precisa destacar.
Aqueles trechos que você não sabia. Mas tem gente que fica tão insegura que ela grifa da primeira palavra até a última da página. Na verdade, ela nem precisa de marcar texto, ela precisa passar um guache, né? Ela passa um guache na página. Se você for pintar a página inteira, então não pinta. Você está estragando o teu livro, só coloca o seguinte, tem que ler essa página inteira outra vez, porra. Não é verdade? Então tenha aí uma honestidade intelectual. Saiba usar os marcadores de texto. Eu gostava de usar marcadores de várias cores. Eu usava aquele amarelo para destacar o que eu não sabia. Eu usava o azul para destacar a jurisprudência. Eu usava o verde para destacar súmulas. Eu usava o laranja para destacar exceções. Cada um tem um método. Mas eu não passava um guache na página inteira. Isso fica ridículo. Fica ridículo. Tem gente que gosta de estudar fazendo anotações, com post-it, etc. O livro vira uma marmita depois, não é verdade? Vira uma marmita. Eu estudava assim também. Agora eu encontrei, pelo menos no meu estudo, um método que me pareceu infalível. Serviu para mim, pode não servir para você. Você pode querer adaptá-lo. O método que eu utilizei, já expliquei várias vezes aqui nas redes sociais, é exatamente transformar cada página do livro em perguntas num caderno que eu colocava como caderno de perguntas. Então eu tinha o caderno de perguntas de penal, caderno de perguntas de processo penal, caderno de perguntas de civil e por aí vai. Eu transformava o meu livro de penal em perguntas num caderno específico. Cada página eu transformava em torno de 3 perguntas. E sempre quando eu ia estudar aquela matéria, eu dava uma olhadinha nas perguntas como forma de revisão. Quando eu acabava de ler um livro, eu tinha mais ou menos 2.000 perguntas sobre aquele livro. Isso é um livro lendo só perguntas e lembrando das respostas em uma semana. Eu só ia ler aquela página correspondente à resposta da pergunta que eu não soube responder, que eu não consegui responder, tá? Mas sempre fiel a um livro de doutrina e uma legislação comentada. Essa história de ficar trocando de livro, atrapalha. Isso eu garanto que você tem que fidelizar num determinado livro. Você tem que chegar no dia da prova e quando se deparar com uma dissertação, quando se deparar com uma pergunta escrita, ou mesmo uma pergunta objetiva, você lembrar até da página e da cor da caneta que você usou para destacar aquele assunto. Tá? Aquele que fica anotando num livro, grifando o livro, depois troca de autor, todo aquele material intelectual que você deixou estampado no livro se perde. Se perde. Então, eis a importância de escolher a bibliografia que melhor serve o seu método de estudo, que você mais se identifica. Porque daí é um casamento. É um casamento. Você vai casar até passar no concurso. Rogério, mas e se depois eu perceber que essa doutrina não vale a pena? Aí você divorcia dela. Aí você divorcia. Mas, num primeiro momento é um casamento. Num primeiro momento é um casamento. Aquilo é feito para você ficar com aquela doutrina até o final. Até o final. Tem gente que fala, Rogério, mas o livro que eu tenho parece uma sinopse, é um livro mais curto. Você sabe tudo que está nesse livro? Não. Então por que você está achando que é um livro que não te serve? De repente, eu confesso, empresarial, eu estudei por um resumão mesmo. Estudei por um resumão. Alguns colegas falavam, Rogério, mas você vai estudar empresarial por um resumo? E eu explicava, você sabe absolutamente tudo que está nesse resumo? Se eu abrir esse resumo e fizer uma pergunta, você tem certeza que você vai acertar? Então calma. Quem me dera saber absolutamente tudo que existe em todos os resumos. Eu não sei. Tá ok? Joia? Então, eu trouxe essas dicas para vocês. Eu vou começar a trabalhar também essas dicas aqui nas redes sociais e postem nas minhas redes sociais temas como esse que vocês gostariam de ver abordados no Periscope e no Facebook Live. Tá bom?
Eu espero ter sido claro quanto à mensagem. Tive a honra de ter aqui, durante a transmissão, o Pedro Lenza, que tem um excepcional livro de constitucional, uma bela bibliografia para quem quer estudar constitucional. Olavo também, Olavo Viana, que até escreveu um artigo hoje no meu site jurídico sobre o decreto presidencial que colocou o exército da rua, mas já revogou esse decreto. São vários autores, você tem que se identificar com um deles. Vá na livraria e perca esse tempo, porque na verdade o que você pode imaginar está sendo a perda de um tempo. Na verdade você está ganhando tempo. Fique na livraria, leia uma página de um livro, abra os livros, compare os livros, escolha aquele que você acha que vai poder casar até a sua aprovação. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Eu vou descansar e nós vamos conversando. Amanhã, não se esqueçam, grande promoção da editora Juspódio. Meu Código Penal, meu Manual Penal Geral, meu Manual Penal Especial, meu CPP mais LEP comentados artigo por artigo com 35% de desconto. Meu Código de Processo Penal com 35% de desconto. Se eu não me engano, de 230 alguma coisa, ele está saindo por 150 alguma coisa. Só amanhã, das 7 da manhã às 11 da noite. Mas amanhã a gente vai conversando ainda nas redes sociais. E continue acessando o meu site jurídico, hein? Professor Igor Pinheiro colocou um vídeo agora à noite lá, falando sobre a PEC da eleição direta, se é constitucional ou inconstitucional. Continue acessando o meu site jurídico.com, Aqueles que vão prestar TJ de São Paulo, estão acabando as vagas para o aulão de véspera, hein? Eu fiz um vídeo hoje alertando. Dia 24, o CERS fará o aulão de véspera, dia 24 de junho, o aulão de véspera para o TJ de São Paulo. As vagas estão acabando. Tá ok? Vamos falando, pessoal. Abraço, tchau, tchau.